Acho que agora foi. Demorou uns 40 minutos para abrir o Teams. Pessoal, então, boa noite a todos. Acho que agora o áudio está funcionando, né? Então, é o que eu falei, uma das principais aplicações da energia nuclear, né, da radioquímica, né, na área de saúde é a imaginologia. Então, eu estava falando para vocês que quando você tem só um elemento químico com carga negativa, né, por exemplo, cloreto, né, ele é um ânion só. Quando você tem uma carga negativa, mas você está ligado com oxigênio, você chama de oxiânion. Então, por exemplo, você tem o sulfato, então oxiânion. Lá na família 7B da tabela periódica, né, você tem o manganês e o tecnésio. Eu falei para vocês que o tecnésio, que eles chamam de elemento artificial. Por quê? Porque ele tem um tempo de meia-vida muito curto. Tá? Então, você tem esse oxiânion aqui, que a gente chama de permanganato. Por analogia, você imagina que o tecnésio e o manganês estão na mesma família da tabela periódica, então eles formam os mesmos cátions, os mesmos ânions. Tá? Então, você tem esse daqui, que é o pertecnato. Então, você ministra o pertecnato para a pessoa, para o paciente. Lembra quando eu falei para vocês que a pior radiação para você ingerir é que emite partículas alfa? A pior radiação que você pode ser exposta é partículas gama, que tem maior energia. A partícula gama, ela atravessa a pessoa simplesmente. Agora, a partícula alfa, ela tem baixa energia, ela não é capaz de atravessar uma pessoa, mas esse que é o problema, né? Se você ingere um elemento radioativo que emite partículas alfa, ele vai ficar emitindo dentro de você e a radiação não sai. Né? Você lembra que a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, você imagina que justamente por ter uma energia menor, a partícula alfa, ela vai ter um comprimento de onda maior. O comprimento de onda maior é o tamanho da célula humana. Tá? Então, o que acontece? Ela vai emitir radiação ao tamanho das suas células, por ela ser do tamanho das suas células, ela vai afetar drasticamente o celular, que vai facilitar a formação de câncer, tumor e tudo mais. Então, quando você ministra um elemento radioativo, você imagina que ele vai emitir partículas alfa, beta e gama. Você quer que seja um elemento químico que tem uma meia-vida curta, por quê? Porque você não quer que fique dentro da pessoa emitindo o resto da vida. Tá? E você imagina que o tecido, no caso do pertecnato, tá? Você imagina que os tecidos que são doentes, né, tumores e câncer, eles têm maior tendência a absorver o pertecnato. Então, eu até comentei com vocês na aula passada. Né? Então, você imagina que quando você faz a imaginologia, você está vendo a energia que está sendo emitida. Né? O pertecnato ele vai se difundir por todo o tecido, mas ele vai se concentrar nos tecidos doentes, né? Nos tumores e nos campos. Então, você imagina que onde você tiver uma maior intensidade de emissão, tá? Você vai poder encontrar alguma anomalia. Tá? Então, a gente tem essa figura aqui, né? Que é uma glândula tireoide humana saudável. E na figura B, você tem uma glândula tireoide humana mostrando efeito de hipertireoidismo. Tá? Você vê que, claramente, né, na glândula tireoide saudável, né, você tem emissões diferentes, né? Você tem emissões diferentes, mas você vê claramente que a distribuição das duas glândulas tireoides, elas são semelhantes. Né? Aí você já vê na figura D, né, que a emissão é maior, né, em certas regiões e que a emissão não se dá de maneira uniforme. Tá? Então, esse é o princípio da imaginologia. O que é mais utilizado na imaginologia é o pertecnato, mais especificamente o isótopo radioativo. Né? Então, a gente tem aqui a imagem da tireoide com tecnésio 99. O isótopo radioativo concentra nos locais de alta atividade
Imagem dessa glândula, que é localizada na base do pescoço, registrando a emissão do raio gama após o paciente ter recebido Tecnes 99 radioativo. A tecnologia atual cria uma varredura colorida por computador. Eu falei, cada uma das cores, né, ela vai ser proporcional à intensidade de emissão. Então, geralmente, o azul é onde você tem a maior intensidade de emissão. Né? Tem que fazer uma escalinha, nesses gráficos de imaginologia. Então, a gente tem a medicina, a gente também tem a medicina nuclear na radioterapia. Com certeza vocês já ouviram falar de radioterapia, né? Para tratar a maior parte dos tipos de câncer, é necessário usar radiação que possa penetrar no corpo e seguir o local do tumor. A radiação gama de uma fonte de cobalto 60 normalmente é utilizada. Infelizmente, a capacidade de penetração dos raios gama torna virtualmente impossível destruir o tecido doente sem também danificar o tecido saudável no processo. Entretanto, essa técnica é um procedimento regularmente sancionado. Os sucessos são bem conhecidos. Você imagina que, é claro, né, você está jogando alta energia, né, na radioterapia, né? Você está usando geralmente fontes que emitem partículas gama, que têm maior energia. Né? Você imagina que os tecidos que têm câncer, os tumores, eles têm uma densidade maior que os tecidos saudáveis. Né? Então, você imagina que por isso eles são mais sensíveis, né, à radiação gama do que os tecidos saudáveis. Mas é impossível, né, virtualmente impossível, você só destruir as células cancerígenas. Só uma curiosidade, né, que eu fiz e agora existe uma tendência, né, de novos medicamentos, né, que são específicos, né, são medicamentos que são proteínas específicas, né, para se ligar nas células cancerígenas. Tá? Então, acho que a maior incidência de mortalidade, né, quem tem câncer ou passou por um câncer e depois volta, né, é aquele negócio da remissão, né, o câncer volta, o câncer se espalha pelo corpo, né, da pessoa. Então, você imagina que existem novas terapias que são bem assertivas só pelas células cancerígenas, tá? Isso também são terapias extremamente caras, tá? Gente, tanto é que você estava fazendo um controle de qualidade de tomografia líquida para esses novos fármacos. Mas eles são fármacos tão caríssimos, né? Até pela complexidade deles. Enfim, a radioterapia ela é usada há muito tempo, né? E ela é uma técnica que é relativamente barata, né? Você só precisa de uma fonte de cobalto 60. Mas, infelizmente, você não vai conseguir atacar só as células doentes, vai atacar as células saudáveis também. Você vai matar as células doentes, mas vai matar as saudáveis também. É interessante que uma fonte radioativa de cobalto 60, aquele negócio tem um tempo de meia-vida relativamente curto. Tá? Então, você imagina que ela tem que ser trocada com uma certa frequência. Né? Então, uma vez até postou uma reportagem fantástica que estava falando disso. Né? O pessoal fazia radioterapias clínicas e o tempo de meia-vida da fonte já tinha passado, né? Era para ela ser substituída, só que o pessoal não queria substituir para economizar dinheiro. Aí o procedimento fala que tem que ter um metro da fonte radioativa até na pessoa. E como já tinha vencido 2, 3 vezes o prazo normal de validade, eles estavam deixando quase encostado na pele da pessoa. Para você ter um metro de distância da fonte radioativa da pessoa, eles deixavam 1 centímetro. Tá? Então aqui a gente fala, né, de métodos analíticos, né? O uso de isótopos radioativos como traçadores. Os isótopos radioativos podem ser usados para determinar o destino dos compostos do corpo no ambiente. Em biologia, por exemplo, os cientistas podem usar isótopos radioativos para medir a absorção de nutrientes. As plantas obtêm compostos contendo fósforo no solo por meio de suas raízes, adicionando uma pequena quantidade do radioativo do fósforo 32, que é um emissor beta com meia-vida de 14,3 dias. É um fertilizante
depois de medir a taxa em que a radioatividade ocorre nas folhas, os biólogos podem determinar a taxa em que o fósforo é adquirido. O resultado pode ajudar os cientistas na identificação de linhagens híbridas de plantas, podem absorver fósforo rapidamente, resultando em colheitas que amadurecem logo, melhores safras por área e mais comida ou fibra com menor custo. Tá? Então, basicamente é isso. Você consegue identificar os isótopos radioativos, né? Obviamente, porque eles emitem energia. Então, na verdade, você não está vendo isótopo radioativo, está vendo a energia que está sendo emitida. Então, vocês devem lembrar que a plantinha, para crescer, ela precisa de fosfato. Você usa uma fonte de fósforo, na verdade, né? Aqui, a espécie que a plantinha absorve é o fosfato, tá? Então, você imagina que você aplica esse fertilizante com o isótopo radioativo do fósforo. À medida com que a radioatividade aumenta nas folhas, você consegue traçar o tanto de fósforo que essas plantas estão conseguindo absorver. Né? Para medir os níveis de pesticidas, um pesticida pode ser marcado com radioisótopo, então aplicado em um campo de teste, por meio de contagem das desintegrações do rastreador radioativo. É possível obter informações sobre quanto do pesticida acumula-se no solo, quanto é absorvido pela planta e quanto é carregado pela água de superfície depois que esses testes forem concluídos. O isótopo radioativo decai para níveis inofensivos em poucos dias, ou poucas semanas, pois são usados isótopos com pequenas meias-vidas. Eu falei, né, na área de saúde e na área de ambiental, né, você nunca vai querer usar isótopos que têm tempos de vida longos, né? Na área de saúde, por quê? Porque o isótopo vai ficar muito tempo dentro da pessoa e no meio ambiente também, porque ele vai perdurar. Tá? Então, sempre se usam isótopos radioativos que têm um tempo de meia-vida bem curto. Vocês já devem lembrar da preservação de alimentos através de radiação. Tá? Vocês devem lembrar até do ensino médio, né? Por exemplo, você sabia que muitos condimentos que você ingere têm EDTA? Vocês lembram o que é o EDTA? Lembram do que é o EDTA? Já fizeram titulação com EDTA no laboratório experimental? Não fizeram a titulação com EDTA ainda? Tem no laboratório de química, na parte experimental, tem uma prática que é a determinação da dureza da água. Né? A dureza da água é a quantidade de cálcio, de metais que tem na água. Né? Você imagina, toda vez que você tem CO2, esse CO2 da sua atmosfera tem nitrogênio, oxigênio e CO2. Você imagina que esse CO2 que tem na atmosfera, ele vai reagir com a água e ele vai se transformar em carbonato e dá 2H+. Então, você imagina que toda vez que você tem uma água superficial, né, caso ela, por exemplo, às vezes ela está uma água superficial, ela está numa região, tem um solo muito rico em calcário, ela vai ser alcalina. Mas, normalmente, ó, quando você tem água, tem no laboratório, você tem água deionizada. O pH da água deionizada é sempre um pouquinho menor que 7. Quer dizer, é levemente ácido, mas não é água deionizada. Então, o pH dela acaba sendo menor do que 7, levemente ácido, por causa desse equilíbrio que tem entre o CO2 e a água para formar o carbonato. Então, você imagina que águas que são ricas em metais, você tem a formação, né? Então, você tem águas que são ricas em metais, e acaba acontecendo o quê? Acaba ocorrendo a formação de carbonatos metálicos. Todos os carbonatos, exceto os carbonatos da família dos metais alcalinos, que é a família 1 da tabela periódica ou a família 1A, tá? Lítio, sódio e potássio, né? Só os carbonatos dos metais alcalinos que são solúveis em água. Todos os demais carbonatos são insolúveis. Então, você imagina que quando você tem águas que são ricas em metais, quando você tem águas que são ricas em metais, esses metais eles acabam infiltrando nas tubulações industriais e causando entupimento. Né? Um dos metais que é mais comum em água é o cálcio.
tá? Então, no laboratório de química geral, a gente vai fazer no laboratório, né, dessa disciplina, tem uma prática que é a determinação da dureza das águas, que você vai complexar o cálcio com EDTA. Você imagina que um dos problemas da presença de cátions metálicos na água é que esses cátions metálicos não deixam formar espuma. Quando vocês chegarem na casa de vocês podem pegar o shampoo, você olha o rótulo, vai estar escrito ali EDTA. Por que tem EDTA no shampoo? Ele vai complexar os metais que estão na água, que você está lavando o cabelo também, que está na tua pele, e vai ajudar a formação de espuma. Tá? Bem, enfim, um jeito de você preservar alimentos é você adicionar um pouquinho de EDTA. Pode pegar aquele ketchup, aquela mostarda que você tem na geladeira, ler o rótulo, vai ter lá EDTA. O shampoo tem EDTA, a ketchup e mostarda tem EDTA. É ácido tetramin e aminoacético. Tá? Diamin tetracético, é o ácido diamin tetracético. Por isso que é EDTA. Ele tem 4 funções ácido carboxílico e 2 funções amina. No total, né, as 4 funções ácido carboxila e as 2 funções amina, né, vão se ligar aos metais. Tá? A gente fala, tem a palavra do grego quelato, né, que lembra a garra de um caranguejo. Né? Você imagina que eles falam que é um composto quelato porque ele vai se ligar em vários pontos no metal. Então, se um dos pontos de ligamento do EDTA com o metal se perder, ele ainda vai ter outros ligados. E dessa forma, essa ligação que tem entre o EDTA e o metal, ela vai ser restabelecida em algum momento. Tá? Então, você imagina que uma maneira de você preservar alimentos é você adicionar EDTA, porque cátions metálicos catalisam a degradação do alimento. Tá? Então, se você eliminar os cátions metálicos, você elimina a degradação do alimento. Uma coisa interessante também, que, por exemplo, se você já sofreu qualquer corte, você repara que o teu sangue ele coagula imediatamente, né? O que você acha que quando você tira sangue para fazer exame ou doa sangue, o teu sangue não coagula? O que vocês acham que é o anticoagulante? EDTA. Você imagina que os metais, o ferro, tem muitos metais no sangue, mas o principal é o ferro. Você imagina que o ferro que está no teu sangue, né, ele catalisa, né, essa reação de coagulação do sangue. Se o ferro que está no teu sangue for complexado pela EDTA, ele não coagula. Então, sim, por exemplo, tem sangue que foi retirado há 10 anos, o sangue ainda está líquido. Eu não vou tirar uma gotinha de sangue agora e deixar ela vai coagular em segundos. Né? Então, uma maneira de você preservar alimentos é você adicionar EDTA, porque ele vai complexar cátions metálicos na comida. É você tirar o oxigênio, né? Adicionar alguns conservantes, né? Na verdade, são substâncias que são redutoras. Tá? Por exemplo, o sulfito. Imagina que o sulfito é uma espécie que tem uma forte tendência a doar elétrons para virar sulfato. Por essa razão, você coloca sulfito no vinho e vários alimentos. Tá? Se tiver um vinho em casa, um refrigerante, depois você lê a bula, você vai ver que ele é rico em sulfito. Né? Quer dizer, rico não, né? Tem um limite que pode ser utilizado. Mas você imagina que ele atua como um agente redutor. Ele vai doar elétrons para o teu alimento. Uma das maneiras de você preservar o alimento é você fazendo irradiação nuclear nele. Tá? Eu pensava nisso, eu vi isso quando eu era criança no ensino médio, eu já imaginei, né, colocando o alimento do lado de um reator nuclear, né, de uma fonte de urânio. Não, mas calma que não, não é qualquer tipo de radiação. Tá? Quer dizer, é a radiação gama, que é a mais energética, né? Mas não é de qualquer fonte. Por exemplo, você não vai usar urânio e plutônio, que são espécies que têm tempo de meia-vida extremamente longos. Né? Então, aqui, uma das aplicações da radiação nuclear é na área da ciência dos alimentos. A irradiação em alimentos refrigeração, conservas e aditivos químicos fornecem proteção significativa
em termos de preservação dos alimentos. Mas em determinadas partes do mundo, esses procedimentos estão indisponíveis. E a deteriorização de alimentos armazenados pode custar até 50% da colheita. Bem, você imagina que você tirar a água do alimento também é uma maneira de você preservar o alimento, né? Por isso que, por exemplo, o bacalhau, né, que a gente come nas festas de fim de ano, imagina que o bacalhau não é o peixe, é o preparo do peixe, que é o peixe que é conservado em sal, né? Você imagina que quando, na época das navegações, atrás, que a cultura do bacalhau vem bem antes de 1500, na região ibérica de Portugal e Espanha. Você imagina que naquela época eles não tinham energia elétrica, nem muito menos geladeira. A única maneira que eles tinham de preservar o alimento era salgando. Imagina que você adiciona sal, né? Você acaba fazendo água do alimento, aí com menos água a atividade microbiana diminui. Tá? Enfim, mas quando você não tem opção, mas é claro, né? Imagine que você perde a qualidade do alimento. Né? Falando em aditivos também, né? Você imagina que você tem uma série de fungos que crescem na carne. Você comeu a carne que foi contaminada com esse fungo, você pode vir a morrer. Tá? Mas se você colocar um pouquinho de nitrito de sódio, esse fungo não cresce na carne. Tá? Então, por exemplo, antigamente o pessoal deixava uma carne, aqueles salames, né? Tem até a cultura aqui no interior de Santa Catarina. Eu acho uma delícia aquele salame que fica pendurado no teto. Aí ele é coberto com fungo. Aí você pega a faca, tira aquela capa de fungo dele e vai comer o salame. Você imagina que nenhum daqueles fungos ali é prejudicial à saúde humana porque tem nitrito, né, que eles chamam de sais de cura. Tá? Então, esses são só alguns exemplos dos aditivos que você pode adicionar ao alimento. Então, você imagina que o salame também é uma tradição que vem de muito antes de 1500, né, o bacalhau, né, tudo através de conservantes, né, no caso, sal e nitrito. Então, a gente tem esse caso mais especial, que é a irradiação dos alimentos. Você imagina que, por exemplo, a carne, melhor jeito de você conservar a carne é refrigerada. Tá? O problema é que isso é caro. Você imagina que a refrigeração vai gastar energia e um transporte refrigerado da carga vai ser caro. Então, você imagina que, em algumas circunstâncias, né, quando não é possível você fazer refrigeração, ou você tem a chance de fazer radiação com raios gama. Né? Então, ele está falando que e a deteriorização de alimentos armazenados pode custar até 50% da colheita. E radiação com raios gamas a partir de fontes como o cobalto 60, o césio 137, é uma opção para prolongar o prazo de validade dos alimentos. Níveis relativamente baixos de radiação podem retardar o crescimento de organismos como bactérias, fungos e leveduras, podem causar a deteriorização dos alimentos. Após a irradiação, o leite em um recipiente vedado conta com prazo de validade mínimo de 3 meses, sem refrigeração. Frango normalmente tem um prazo de validade de 3 dias sobre refrigeração. Após a irradiação, pode ter um prazo de validade de até 3 semanas sobre refrigeração. Tá? Um exemplo disso é o leite. Né? Você imagina que quanto tempo vai durar o leite exposto no meio ambiente? Tá? O leite longa vida, né? Ele é fechado ali na caixinha, sem oxigênio, irradiado. Ele vai durar mais de 3 meses. Tá? Esse símbolo internacional é chamado de ranura. Deve aparecer em embalagens dos produtos, frutas, vegetais, carnes que foram irradiados. Tá? Então, você imagina que você tem a EPA, que é a Environmental Protection Agency dos Estados Unidos. Todo o alimento que ele é irradiado, ele deve ter esse símbolo. A gente fala que níveis altos de radiação no intervalo de 1 a 5
rádio, né, matará todo o organismo vivo. Alimentos irradiados nesses níveis são mantidos indefinidamente quando vedados em plástico ou pacotes com folha de alumínio. Presunto, carne, peru e em conserva esterilizados por radiação foram usados em muitos voos de ônibus espaciais, por exemplo. Um astronauta disse: a melhor coisa disso é que não estragava o sabor, o que tornava as refeições muito melhores do que congeladas e outros tipos de alimentos que tínhamos. Tá? Você imagina que todo e qualquer micro-organismo, depois de você fazer uma irradiação, né, na faixa de 1 a 5 rádio, né, que é o M rádio, né? O M quer dizer 10 a sexta, né? Você imagina que depois dessa irradiação não sobra nenhum organismo vivo. Né? Você só pode evitar o contato com a atmosfera, né? E fica ali. Você não precisa usar a refrigeração, por exemplo, para conservar o alimento. Né? Lembrando que até a carne mesmo, se você congela, você deve ter experimentado por isso. Você pega uma carne, você congela, você descongela e vai fazendo, não tem o mesmo sabor. Peixe, então, acaba com o sabor. Sabe? Você deixa um peixe congelado, aí você descongela e vai fazer, você vê que ele não tem sabor nenhum, o peixe. Você tem que tacar um tempero para ter algum sabor no peixe. Tá? Não, não é um processo oneroso você fazer a radiação. É, Mas na verdade, não, eles falam, né, que tem o peixe fresco, ele é mais caro que o congelado, né? Mas na verdade, assim, é muito difícil ter um peixe fresco. Tá? Por exemplo, se, se você for aqui na região, né, Itajaí, navegando, você tem aqueles barquinhos pequenos. Então eles vão de manhã para o mar. Aí antes do almoço eles já estão voltando com alguns peixes. Aquele peixe assim é fresco, o cara tira no mar, joga ali na caixa de isopor. Agora esses grandes navios pesqueiros, né? Eles têm que congelar porque eles ficam muito tempo no mar, né? Eles não conseguem fazer pescaria em alto mar, não dá para o cara voltar todo dia com a carga, ele tem que ficar ali pelo menos uma semana pescando. Então ele acaba congelando o peixe mesmo. Tá? Então a gente fala, né, que esses procedimentos não existem sem suas oponentes, né? O público não aderiu totalmente à irradiação dos alimentos. Um argumento interessante em favor dessa técnica é que a irradiação é menos prejudicial do que outras metodologias de preservação de alimentos. Esse tipo de esterilização oferece maior segurança aos trabalhadores do setor alimentar, pois diminui as possibilidades de exposição a produtos químicos prejudiciais e protege o ambiente, evitando contaminações do abastecimento de água com produtos químicos tóxicos. É relativo, né? Você tem uma fonte radioativa para você irradiar seus alimentos para manter para manter a durabilidade deles, né? Você imagina que essa fonte radioativa, né, tem um risco para os trabalhadores que estão ali fazendo um processo de radiação. Pode ter o vazamento da fonte, você pode respirar o material radioativo, você pode ingerir o material radioativo, né, isso pode acontecer. Mas, por outro lado, também é que eu falei, o nitrito, né? O nitrito ele é essencial nos embutidos. Você também pode ver quanto tempo dura um salame, tá? Você imagina que se você comer, por exemplo, se você pegar e ingerir muito nitrito, você vai morrer azul. O nitrito liga, né, a hemoglobina do teu sangue. Né? Você imagina que o teu sangue é vermelho porque tem oxigênio ligado na hemoglobina. Se não tiver oxigênio ligado na tua hemoglobina, teu sangue fica azul. Então, se você for envenenado com nitrito, uh, se você comer muito nitrito, ele vai ligar no ferro da tua hemoglobina e você pode morrer. Né? E você pode morrer por intoxicação com nitrito. Mas é o que eu falei, não tem como você comercializar salame sem colocar nitrito no site puro. O nitrito é prejudicial à saúde humana? É. Mas o pessoal não come salame há muito tempo. Né? E é uma coisa que é interessante, sabe? Até que a gente falou disso, né? Tem pessoas que morreram intoxicadas com nitrito, né? E quando achou o corpo, a pessoa estava azulzinha. Né? Aí você sabe de onde que vem o termo sangue azul? Isso.
E, de fato, tem gente que tem o sangue azul. Só que isso não é nobreza, é uma doença genética. Essa doença genética, ela é exatamente isso. A pessoa tem maior dificuldade para que o oxigênio se ligue no sangue. Então, quanto menos oxigênio se liga no teu sangue, que eu falei, no caso extremo, né, do envenenamento crônico com nitrito, não vai ter nada de oxigênio se ligando no ferro da tua hemoglobina, você fica azulzinho. Então, você imagina que quanto menos oxigênio você tiver no teu sangue, o teu sangue vai mudar do vermelho para o azul. Né? Então, você imagina que tinha gente, por causa dos casamentos consanguíneos, na nobreza, né? Isso levava a uma doença genética que um dos efeitos dela era isso, você ter menos oxigênio no sangue. Consequentemente, o sangue tinha uma cor levemente azulada. Se o sangue fica literalmente azul é porque a pessoa já entrou em óbito por envenenamento por nitrito. Né? Mas a gente tinha o sangue meio azulado mesmo. Né? Então, o que eu falei, é relativo, né? Você pode ter, o trabalhador, ele pode ser envenenado, né, pelos conservantes que são usados no processo de conservação dos alimentos, mas ele também pode ser contaminado, tanto pela fonte radioativa, né, ou sofrer algum efeito adverso da radiação vinda da fonte de radiação, tá? Até porque se tratam de raios gamas, né, você imagina que é uma radiação de alta energia, né? A gente fala que a irradiação de alimentos é usada normalmente nos países da Europa, Canadá e México. Se usa nos Estados Unidos atualmente está regulamentado pelo Food and Drug Administration, né, que é o FDA, e pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Em 1997, o FDA aprovou a irradiação da carne não cozida, refrigerada e congelada para controlar patógenos e aumentar o prazo de validade. E no ano de 2000, o Ministério da Agricultura norte-americano aprovou a irradiação de ovos para controlar as infecções por salmonela. Hum? Não, ainda não. No Brasil a gente ainda não tem isso. Quer dizer, tem, né, por exemplo, o leite longa-vida, né, um exemplo de radiação. Né? Agora, mas assim, para carnes eu não conheço nenhum processo aprovado aqui. Por exemplo, o leite longa-vida ele é feito por irradiação. Né? Então ele é aprovado. Agora, para carnes e ovos irradiados eu nunca vi. Tá? Agora, eu não sei se existe uma legislação que o pessoal é meio resistente, né? Imagina se a carne já está cara, imagina se foi irradiada. Não, na verdade, acho que até dava para baratear um pouco aquilo que eu falei. O jeito que a gente produz aqui no Brasil, né, a maior parte do rebanho não tá longe. Então, você imagina que muitas vezes a carne que a gente come, ela vem de longas distâncias. Aí você é aquele problema, ela vem refrigerada, o custo da refrigeração. Se pudesse fazer irradiada, ela vinha a temperatura ambiente, ia baratear muito o custo. Tá? Você imagina quanto não custa um caminhão frigorífico, o tanto de combustível que não vai para alimentar. Né? Então a gente fala que, aí agora eu vou falar da estabilidade nuclear. Já no começo desse tópico eu já tinha falado para vocês da estabilidade nuclear, né? Então, basicamente o que eu falei, né? Os núcleos dos átomos, na maioria, mas não todos os elementos que ocorrem naturalmente, são muito estáveis. Apesar das repulsões elétricas entre os prótons carregados positivamente, que tende a separá-los, essa estabilidade é conseguida por uma poderosa força localizada, ainda pouco compreendida. Existe no interior de cada núcleo que supera as repulsões e mantém os núcleos fortemente unidos. Se plotarmos o número de nêutrons em um isótopo para o número de prótons, para todos os núcleos estáveis, descobriremos que todos eles se concentrarão em uma banda estreita, chamada de banda de estabilidade. Nos números atômicos baixos, os núcleos estáveis possuem um número igual de prótons e de nêutrons. À medida que o número atômico aumenta para os núcleos estáveis,
o número de nêutrons excede o número de prótons, e a relação se torna aproximadamente 1,5 para o núcleo estável mais pesado. Tá? Então, lembra que eu falei para vocês dos isótopos na primeira aula? Falei, o isótopo tem o mesmo número de prótons, mas tem número de nêutrons diferentes. Ou seja, são substâncias que têm as mesmas propriedades físicas e químicas. Por quê? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, você imagina que se ele tem o mesmo número de elétrons, ele tem o mesmo número de elétrons na camada mais externa. Isso daí define os cátions, ânions, estados de oxidação e ligações que ele pode fazer. Tá? Então, você imagina que os isótopos, né, eles têm o mesmo número de prótons, mas têm massa molecular diferente, ou seja, o número de nêutrons diferentes. Então, tem essa faixa de estabilidade aqui. Quando o número de nêutrons é igual ao número de prótons, você imagina que o isótopo não é radioativo, ele é estável. No entanto, quando o número de nêutrons, quando essa razão, né, o número de nêutrons dividido por número de prótons, ela vai aumentando, a estabilidade desaparece. Então, você imagina que um elemento químico que tem mais nêutrons do que prótons, ele tende a sofrer algum tipo de decaimento radioativo. Ele vai emitir partículas alfa, beta e gama, até ele chegar numa espécie que vai ser estável, que não vai sofrer decaimento radioativo. Tá? A gente tem aqui um gráfico do número de prótons quanto o número de nêutrons. Apresenta a banda de estabilidade para os núcleos estáveis. À medida que cresce o número atômico, aumenta a razão entre nêutrons e prótons de núcleos estáveis. A maioria dos núcleos radioativos se encontra fora da banda de estabilidade. Né? Então, você imagina que é uma tendência natural na tabela periódica, nos períodos mais baixos, né? À medida que você vai pegando o terceiro, quarto, quinto, sexto período, você vai ter sempre uma razão, número de prótons, número de nêutrons, número de prótons maior que 1,5. Tá? Então, você pode até observar que todos os elementos do sexto período, eles são artificiais, né? Não é que por que eles são artificiais? Você imagina que todos eles são radioativos. Tá? São todos isótopos radioativos, por quê? Porque eles saem fora dessa faixa de 1 para 1, um nêutron para um próton. Aí, aliás, eles têm uma razão, número de nêutrons para número de prótons maior que 1,5. Então, você pode ver aqui ali no sexto período da tabela periódica, todos os elementos eles são artificiais. Porque artificiais, você imagina que todos eles são radioativos, eles têm um tempo de meia-vida relativamente curto, né? Então, todos eles, se algum dia eles já existiram na superfície terrestre, eles já sofreram decaimento radioativo e se transformaram em outros elementos. Tá? Então, você tem aqui alguns exemplos, né? Onde você tem uma razão do número de prótons igual ao número de nêutrons. Lembra quando eu dei os exemplos para vocês com a tabela do PubChem? Do PubChem e da Royal Chemical Society. Lembra dos exemplos da tabela periódica? Você imagina que o carbono 12, ele tem 6 prótons, 6 nêutrons. Você faz a razão prótons e nêutrons, 6 dividido por 6, 1. Ele não é radioativo. Quando você tem o carbono 13, você faz a razão número de prótons por número de nêutrons, você tem 7 dividido por 6. Né? Por essa razão, o carbono 13 é radioativo. O carbono 13 é radioativo. Oi? É maior que 1. 1.1 é maior do que 1. Não. O 1.5 é para os elementos mais pesados. Você imagina que as propriedades da tabela periódica, você imagina que quanto maior o período, você tem o primeiro período que tem só hidrogênio e hélio, aí você tem o segundo período ali que começa no sódio, desculpa, que começa no lítio e termina no neônio. Tá? Você imagina que quanto mais baixo o período, né? Primeiro, segundo, terceiro, quanto mais baixo o período, maior vai ser o número de nêutrons. Vai ser maior o número de nêutrons que o número de prótons. Tá? Existem algumas espécies pesadas, né? Que estão ali nos últimos períodos, que elas têm uma razão 1,5, tá? O número de
nêutrons dividido pelo número de prótons é 1,5, mas elas ainda são estáveis. Exemplo do ouro. Isso. Não, o carbono 13. É. Você imagina que o carbono está no primeiro período da tabela periódica, né? Então, o fato dele ter o carbono 12. Não, desculpa, eu falei primeiro, é segundo período. Primeiro período tem só hidrogênio e hélio. Então, você imagina que o carbono está no segundo período da tabela periódica, né? Ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, o carbono 12, não é radioativo. Agora o carbono 13 tem 7 nêutrons e 6 prótons, aí ele já é radioativo. Se fizer a relação 7 dividido por 6, vai dar 1,16, exato. Faltou falar alguma coisa? Enfim, né? Núcleos com números atômicos maiores que 83 não podem atingir estabilidade por meio de emissão de elétrons ou prótons ou pela captura de elétrons. Isótopos instáveis são chamados de radioisótopos porque são radioativos e se decompõem para formar um isótopo mais estável ou emitir partículas alfa, partículas beta ou partículas gama. Atualmente, 25 elementos que ocorrem naturalmente possuem um ou mais radioisótopos. Na próxima aula eu mostro para vocês The Periodic Table of the Chemical Elements, que é da RSC também, da Royal Chemical Society. É da Royal Chemical Society. Então, eu estava falando para vocês, né, que tem não é da Royal Chemical Society, não, ela é da IUPAC. Você tem uma tabela periódica que é só a tabela periódica dos isótopos, né? Então, ela é focada nos isótopos, né? O que é engraçado é que a proporção de alguns isótopos na natureza ela é igual em todo mundo. Só que tem alguns isótopos que a proporção de cada um deles na composição de um elemento varia de uma região para outra, né? Então, por exemplo, dá para você dizer de onde que uma amostra é, né, pela razão que tem entre os isótopos. Existe até uma área da química que chama razão isotópica. Tá? É a razão isotópica. Bem, enfim, aí agora a gente vai falar das meias-vidas, né? A gente tinha até comentado isso com vocês na aula passada. Você imagina que o termo em si é autoexplicativo. O que é meia-vida? É o tempo que demora para metade da massa do átomo, metade da massa de um elemento químico radioativo decair, né? Eu não quero dizer que a massa, metade da massa vai mudar. Eu estou falando o número de átomos, né? Você imagina que às vezes ele sofre um decaimento radioativo para virar outro elemento químico. No que ele vira outro elemento químico, a massa continua, né? Então aqui a gente tem os diferentes radioisótopos, tantos que ocorrem naturalmente, quanto que são artificialmente produzidos, decaem a velocidades específicas. Quanto mais estável é o isótopo, mais rápido ele irá emitir partículas alfa ou beta e se transformar em um elemento diferente. A velocidade na qual um radioisótopo particular decai é expressa em termos de sua meia-vida. O termo necessário para que a metade de qualquer quantidade do isótopo se decomponha não é possível saber quando um núcleo específico irá decair, mas depois de decorrida sua meia-vida, metade dos números na amostra original terá decaído. Meias-vidas variam da bilionésima de segundo a bilhões de anos. Por exemplo, a meia-vida do boro 9 é de apenas 8 vezes 10 a menos 19 segundos.
A meia-vida de alguns radioisótopos estão apresentada na tabela 11.2. Então, aqui a gente tem a meia-vida de alguns isótopos. Então, você imagina que alguns isótopos têm um tempo de meia-vida muito longo, né? Então, por exemplo, a gente tem o urânio 238. O tempo de vida do urânio 238 é 4,5 bilhões de anos. Então, como eu falei, eles até estimam a idade da Terra pela porcentagem de urânio radioativo que eles encontram nas minas, tá? Ah, depois vocês podem olhar a tabela da periódica do Publiquense. Você lembra que eu mostrei para vocês na aula passada? O caso do actínio. Então, a gente tem alguns efeitos nocivos da radiação, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, de alguns efeitos nocivos da radiação. Você imagina que no começo da Revolução Industrial não tinha muito cuidado com o trabalhador e até o pessoal mesmo não sabia dos efeitos colaterais, né? Não sei se, por exemplo, no interior de São Paulo, eu sou natural do interior de São Paulo, antes da Grande Depressão, né, da crise de 1920, né? O pessoal plantava muito café, né? O que tinha de agricultor que morria envenenado, sabe? O pessoal misturava com a mão, sabe? Pegava o pesticida, misturava com outras coisas para aplicar no campo, mas misturava com a mão, né? Né? Eu lembro que quando eu fiz meu doutorado, numa certa fase, a gente analisou pesticidas em alimentos, era toda aquela frescura, eu punha luva, eu punha avental, eu punha máscara para pegar algumas miligramas de pesticida para fazer um teste, né? Aí você imagina que lá no passado, o agricultor, ele pegava com a mão 2, 3 quilos, jogava no balde e mexia com o braço, né? Então aqui é o caso, né? O pessoal, essas mulheres, elas trabalhavam na indústria de relógios. Aí tinha material radioativo que eles usavam para pintar os ponteiros do relógio para ele ficar brilhando no escuro. Aí geralmente eles afinavam na boca a ponta do pincel, né? Então, obviamente, material radioativo na boca. Aí um exemplo de uma moça, né, que ela teve um exemplo de tiroidismo, né? É, é. Ah, só um pouquinho, mas o pior mesmo é o pescoço, né? Aí aqui é o caso da moça, né, que ela teve um caso de câncer. Aí tem uma, aí tem uma outra que é um desenho, já não chegou a ser uma foto, né, mas você imagina que a radiação era tão alta assim que até as bochechas da pessoa desapareceu, tá? Tinha um jogador de golfe norte-americano que ele acreditava que elementos radioativos podiam melhorar a performance dele. Aí ele acabou indo se envenenando, né, com rádio, com alguns elementos radioativos, né, que ele acreditava ser suplementos, mas ele chegou a um ponto que a mandíbula dele caiu, né. Aí outros exemplos de câncer que aconteceu, né, com o pessoal que trabalhava naquela época, né. Por que a radiação é prejudicial? A radiação emitida por radioisótopos é prejudicial porque tem energia suficiente para arrancar os elétrons dos átomos e, portanto, formar íons carregados positivamente. Por essa razão, é chamada de radiação ionizante. Alguns desses íons são altamente reativos e, por perturbarem o funcionamento normal das células em tecidos vivos, podem produzir anormalidades no material genético e no DNA, aumentando o risco de câncer. Fatores que influenciam os efeitos danosos da radiação. O grau de danos causados por radiação ionizante depende de muitos fatores, né? Incluindo o tipo e o poder de penetração da radiação, a localização da fonte de radiação dentro ou fora do corpo, o tipo de tecido exposto, e 4, a quantidade e a frequência da exposição. As partículas alfa, que partem de uma fonte
exterior do corpo constituem o tipo menos perigoso de radiação ionizante, porque as partículas alfa não conseguem penetrar na pele e entrar no corpo. No entanto, se um emissor de partículas alfa é ingerido, por exemplo, em alimentos contaminados ou é inalado por meio de respiração de ar contendo gás radônio, os danos aos tecidos internos do corpo podem ser graves. Uma vez dentro do corpo, as partículas alfa são mais prejudiciais do que as partículas beta e gama, pois as partículas alfa são mais eficazes na formação de íons nos tecidos circundantes. É que eu falei, né? Ela tem o comprimento de onda da célula, então ela consegue ionizar mais fácil a célula do que uma radiação gama. Tá? Pois as partículas alfa não são mais eficazes na formação de íons nos tecidos circundantes. Elas viajam apenas muitas distâncias através dos tecidos e rapidamente transferem a maior parte da sua energia a uma pequena área. As partículas beta e os raios gama viajam mais longe do que as partículas alfa e, desse modo, transferem sua energia em uma área maior de tecido. Como resultado, a radiação recebida por unidade de área é mais baixa para as radiações beta e gama, e a capacidade de formar íons é reduzida. Quanto maior o poder penetrante de uma determinada fonte de radiação, mais fraco é o seu poder ionizante. Tá? Quando fala poder ionizante, é isso, né? É você ter a capacidade de ionizar as células dos tecidos. Tá? As partículas beta, ao contrário das partículas alfa, podem penetrar as camadas externas da pele e roupas e produzir queimaduras graves, além de também poderem causar câncer de pele e catarata. Dentro do corpo, as partículas beta são menos prejudiciais para as células individuais do que as partículas alfa. Fora do corpo, todavia, elas são mais prejudiciais do que as partículas alfa. Os raios gama, por causa do seu grande poder de penetração, fora do corpo são mais perigosos do que as partículas alfa e beta. No interior do corpo, eles são menos perigosos do que os outros dois. Os raios X são o quarto tipo de radiação ionizante. Seu poder de penetração e, portanto, sua capacidade de causar danos ao tecido situa-se entre as partículas beta e gama. Hum. Radiofármaco? Não. Não, mas então é um medicamento que tem um isótopo radioativo, é isso? Hum. Hum.
Foi bem interessante. Depois eu vou até procurar na revista que eu sou editor, se tem alguma coisa sobre radioisótopos. Tá? Vou até procurar depois. Parece ser bem interessante, né? Mas lembra, então, só aproveitando o que tu falou, né? Por que que a imaginologia você quer alguma coisa que emita partículas gama, né? Porque se emitir alfa e beta não vai sair do corpo do paciente. Então você não vai conseguir fazer imagem nenhuma se emitir alfa e beta. E pior de tudo, as partículas alfa e beta que eu falei, por elas têm um comprimento de onda mais curto, né? Quer dizer, um comprimento de onda maior, né? Elas têm o tamanho das células, vão ionizar as células. Então, tipo, além de você não conseguir tirar imagem nenhuma porque a radiação não vai sair do paciente, né? Você ainda vai colocar outra fonte de risco para ele, né? Lembrando que é melhor você ingerir uma substância radioativa que emite partículas gama do que você emitir uma que emite partículas alfa. Agora, se você se fosse expor à radiação, aí é melhor você se expor a uma radiação que emite alfa ao invés de gama. Tá? Agora, o grande sentido de você bombardear na radioterapia, né, a pessoa com partículas gama, né, é justamente isso. Os tecidos cancerígenos, né, os tecidos doentes, eles têm maior densidade que os saudáveis. Então, eles são muito mais afetados, né, pela radiação gama que o tecido sadio. Só que é o que eu falei, né, se eu tenho o viés, né, que é impossível você, desse jeito, né, você atacar só as células doentes. Você ataca as células doentes também, mas também ataca algumas células saudáveis. Então, a gente está falando que os tecidos corporais variam amplamente na sua sensibilidade à radiação ionizante. As células que se dividem rapidamente são muito vulneráveis à radiação. Tais células são encontradas na medula óssea, no revestimento do trato gastrointestinal, nos órgãos reprodutivos, no baço, nos gânglios linfáticos. O tecido embrionário é particularmente danificado muito facilmente. Portanto, a menos que existam razões médicas, as mulheres grávidas devem evitar a exposição de toda a radiação, incluindo os raios-x. As células cancerígenas que dividem muito rapidamente são mais facilmente mortas por radiação do que as células saudáveis. Esse fato explica o sucesso no tratamento com o uso de radiação para alguns tipos de câncer, né? Então você falou dos radiofármacos, né? Depois eu preciso procurar, né? Achou? Quais são? Não, mas o Tecnos 99, ele é só para imaginologia. Mas eu acho que o flúor deve estar errado isso aí, porque o flúor não tem isótopo. É? Ah, o iodo sim. Ah, apareceu uma discussão aqui, né, dos isótopos radioativos usados como fármacos, né? Qual que era o flúor? Foi 18. Então, eu entrei aqui no meu celular, na tabela periódica do PubChem. Você clica em cima do flúor, aí ele vai dar aqui a relação dos principais isótopos, né? Então, aqui eu vou para a página do flúor. Tá? Aí, na página do flúor, ele vem aqui propriedades, ah, configuração eletrônica, raio atômico, estados de oxidação. O positron, né? Tá. Eu mostrei para vocês o positron, né? Que é um processo ao contrário do que acontece quando você emite uma partícula beta.
Qual que é o isótopo? Não é 18. Só existe 19, meu Deus. Só existe o flúor 19. Ah, tá, não. O flúor, agora entendi. O flúor 18, ele é artificial. Entendeu? Não existe na natureza. É, na natureza não existe flúor 18. É, igual o Tecnésio, não tem mais no meio ambiente. Se tinha Tecnésio quando a Terra foi formada, com certeza todo ele já decaiu. Tá? É. Hum, hum, molibdênio. Todo aquele material. Hum. Não, é esse daqui, ó. Agora, detecção da radiação, contador é o contador Geyser. É, não, aqui, ó, aqui é um jeito de você determinar a radiação, tá vendo? Você tem um cátodo, um ânodo, né? Um cátodo e um ânodo. Você imagina que se tiver radiação, isso daí vai alterar a diferença de potencial e você consegue medir, né? É um contador Geyser. Através do contador Geyser você consegue saber se tem radiação ou não. É, pelo contador. I- Isso, perfeito. Aqui então, só para a gente terminar a aula, né? A fim de medir a exposição à radiação, é necessário dispor de um meio de detectá-la. Um instrumento mais comum para a detecção é a medição da radioatividade ao contador Geyser, que é essencialmente uma modificação de um tubo de raios catódicos. Gás argônio está contido em um cilindro de metal que atua como cátodo. O ânodo de fio localiza-se ao longo do eixo central do tubo. A radiação de uma fonte radioativa, por exemplo, né, no solo contaminado, entra no tubo através de uma janela de mica fina, quando isso resultando da ionização. Onças de corrente elétrica fluem entre os eletrodos e são amplificados e convertidos em uma série de estalos que são contados automaticamente. Então, esse que é o princípio do funcionamento do contador Geyser. Então é isso, pessoal. A gente termina a aula de hoje aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Agradeço a todo o pessoal que veio presencialmente assistir a minha aula. E agradeço a todos que ficaram assistindo a minha aula online. Tá? Então, boa noite para vocês, pessoal. Um ótimo feriado. Se Deus quiser, a gente está junto na próxima quinta-feira. Sim. Todo o pessoal sempre me fala de imaginologia, né? Das aulas de